Olha só, gente, vamos girar o assunto aqui no programa porque o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que se considera, Piperno, sabe o quê? Não. Um socialista refinado. A declaração foi feita durante entrevista ao programa do Ratinho, quando foi questionado justamente sobre a orientação política dele. Eu queria que aqui, Piperno, com essa gigantesca audiência que nós temos, você pudesse contextualizar para nós o que seria um socialista refinado. Por favor. Eu não faço a menor ideia disso. Os políticos em campanha, eles falam muita bobagem para, enfim, agradar diferentes públicos. Não faço a menor ideia. Você não faz ideia, Serrão, do que seria isso? Olha, eu não faço a menor ideia. Eu conheço sal refinado, agora socialista refinado... É socialista moreno, mas socialista refinado... socialista moreno a gente conheceu também lá no Rio de Janeiro. Agora, tem alguém que fez um livro chamado Esquerda Caviar aqui neste programa, né? Socialista caviar, tem, né? Eu sei o que é socialista refinado e acreditem, não é o Lula. Um socialista refinado é, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso. É um socialista com fala mansa e postura, né, de alguém que passou pela Sorbonne. Agora, o Lula é qualquer coisa, ele é socialista, mas ele é qualquer coisa menos refinado. Um cara que se refere às mulheres do próprio partido como mulheres de... a gente pode falar, eu não sei nem se pode repetir. Né? Hoje é um dia em que já se falou muita coisa aqui em outros programas. Tá podendo tudo. Isso, né? É bom. Bota que exporta. O Paulo tá calejado. Qualquer coisa menos refinado. Eu acho curiosíssimo ver a turma da Esquerda Caviar, que tem nojinho estético do Bolsonaro, falar o seguinte: eu vou votar no Lula. Quer dizer, refinado o cara não é. Ele é ladrão, ele é incompetente, ele vai destruir o Brasil, a economia, ele flerta com tudo que é ditador sanguinário, os caras próximos dele defendem a legalização de tudo que é droga. Tudo isso é verdade. Agora, refinado tá aí uma coisa que ele não é. O Lula não é refinado. Nenhum sentido, né? O Constantino, ele diz o seguinte: eu me considero um cidadão de esquerda, me considero um socialista refinado porque eu defendo a propriedade privada, defendo a liberdade de organização, eu defendo o direito de greve, Cris, segundo a contextualização aqui dele. Fake news, né? Vamos começar a desmascarar, se bem que o nosso espectador, nosso ouvinte é inteligente o suficiente para identificar aí de onde tiraram que Lula defende a propriedade privada, de onde que ele próprio tirou que ele defende a propriedade privada. Não preciso explicar aqui, né, qual era o grupo que ele defendia, continua defendendo, lotava ônibus com esse grupo para pichar prédio de ministra do STF, para invadir propriedades, para destruir plantações, para queimar e quebrar laboratórios de pesquisa, né? Que propriedade privada que o Lula defende? Só se for o triplex e o sítio de Atibaia. Exatamente isso. Por isso que eu vou chamar o VAR da ironia contra a senhora Cristina Grêmio. Ele defende, sim, a propriedade privada. Tanto que estão entrando aí com uma ação para contestar a empresa que foi sucessora da OAS para que ela devolva lá o prédio, o apartamentão, o triplex. É triplex que fala, né? Lá do Guarujá. Então, o homem defende a propriedade privada, sim. Ainda mais se a propriedade privada for dele. O Serrão, teve uma outra fala do Lula ontem no Ratinho, aliás, essa entrevista tem repercutido bastante, justamente falando sobre os paulistas do interior do estado. Ele diz que Bolsonaro teria um jeitão bruto exatamente da maneira de um capial do interior do estado. Eu queria que você pudesse comentar essa. Mais uma fala lamentavelmente preconceituosa do candidato Lula contra a caipirada do interior. Caipirada do interior, que é uma característica cultural do interior de São Paulo. Então, se o Lula está indo contra esse pessoal que avalie se vale a pena votar ou não nesse candidato. Não sou eu que vou dizer isso. Piperno, ele diz que o Bolsonaro teria uma estupidez de alguém que é um pouco ignorante. É o que ele é mesmo, e aí ele cita justamente um capial do interior de São Paulo. Olha, a parte em que ele cita o presidente Bolsonaro, de fato, o presidente Bolsonaro não é também alguém extremamente refinado, para dizer o mínimo. Em relação a ele falar do capial, depende do contexto, talvez uma frase mais idiota, mas também, sabe, a gente tem que entender bem a mensagem. E vou te falar uma coisa, eu sou do interior,
Eu sou do interior paulista, sou de Araçatuba, não me sinto realmente ofendido quando alguém me chama de um capial do interior. Sou mesmo, um caipira. Por favor, Constantino. Não, o que eu acho que vale a pena chamar a atenção aqui, uma vez mais, é para o duplo padrão da imprensa. Dessa velha imprensa carcomida. É curiosíssimo, a CNN outro dia deu destaque de que o Lula erra ao falar que foi inocentado pela ONU. Ele não mente, o Lula nunca mente, ele erra, ele comete gafes, né? Ele nunca é misógino, machista, homofóbico, ele comete gafes, ele erra, o contexto, figura de linguagem. Então, a obsequiosidade, a boa vontade com que essa militância travestida de jornalismo tenta proteger o Lula enquanto demoniza Bolsonaro em qualquer oportunidade e quando não encontra, tira do contexto para criar uma má situação para o presidente, isso é algo que salta aos olhos de qualquer um. E não é por acaso que essa velha imprensa só cai em descrédito perante o povo. Fala, Piperno. Não, inclusive, você sabe que o presidente Bolsonaro é lá da minha região, ele nasceu mesmo na cidade de Glicério. É pertinho lá de Araçatuba, depois acabou sendo registrado em Campinas, foi morar em Eldorado. É lá do pedaço, somos todos capiaus aí, caipiras, isso aí. E quem nasce em São Bernardo é o quê? São Bernardo do Campo? Quem nasce em São Bernardo é alguém aqui da região metropolitana. Com todo respeito, né? Com todo respeito à população de São Bernardo e de outras cidades da região. Não dá, esse tipo de declaração não dá para aceitar, não. É preconceito puro. E São Bernardo não é o interior, é Grande São Paulo, é região metropolitana, né? A região metropolitana é gente nobre, os do interior são tudo não é isso, eu estou dizendo para você que é outro tipo de denominação. Reflete a alma daquela pessoa. Você chamar, por exemplo, um santista lá de Caiçara, alguém que mora naquela região, ele vai entender alguém que... Não dá pra passar pano não, Piperno, não é nem questão de passar pano. Talvez não tenha sido bonito, elegante, mas se me chamar de caipira, confesso pra você, não vou ficar ofendido. Né? Importante que o Piperno é um caipira refinado. Eu acho que esse é um ponto importante, o Serrão, porque dizem que você teria algum tipo de grau de parentesco com o Bolsonaro. Você disse que nasceram em cidades próximas, isso é um pouco estranho. Nenhum grau de parentesco. Ele nasceu numa cidade pequenininha chamada Glicério e foi registrado depois em Campinas. Glicério de Araçatuba dá menos de 1 hora de viagem. É só uma semelhança física? Não. O resto não. Não, mas dizem, é o que dizem, não é o que nós achamos. Constantino, quer falar alguma coisa mais? Por favor. Não, Paulo, acho que isso aí já deu. Assim, a quantidade de gafes, entre aspas, do Lula tem um padrão. E assim como tem método, a tentativa, o esforço da imprensa de mascarar isso, de esconder ou de suavizar. E fazer o contrário com o Bolsonaro. Então, assim, vamos analisar o que o Lula realmente fala, até porque a melhor arma contra a esquerda radical é deixá-la falar. Por isso que a direita nunca fica pedindo censura para a esquerda. Não, pediu hoje. Censurar reportado hoje. Não, está falando de uma militante que foi escalada pelo UOL desde o primeiro governo para atazanar a vida do presidente e da família dele. Certo. Militante petista. Certo. Diferente. Foi o seguinte, em termos Censurada. de debate, deixa a esquerda falar. É a esquerda que foge, é o Lula que não quis vir na Jovem Pan, o Haddad que não quis vir na Jovem Pan, o Boulos que fugiu da Jovem Pan, mentindo, que é o que a esquerda sabe fazer, fugir e mentir. E depois acusar o outro daquilo que faz. Fala, Piperno. Acho que vale só uma observação aqui para o Piperno. É muito diferente uma matéria censurada, como foi o caso daquela da Cruzoé, quando fez uma capa da revista com o título O Amigo do Meu Pai. Aquilo é uma censura. Quando mandam tirar do ar uma matéria mentirosa que induz o leitor a uma interpretação errada dos fatos, que afirma algo que o próprio mercado imobiliário já negou. Moeda corrente não é dinheiro vivo. E continua afirmando e dobrando a aposta. Aí não dá para dizer que é censura não. Então vamos lá. Então vamos aos fatos, porque talvez vocês não tenham lido a matéria. A matéria não foi censurada nem por conta de alguma divergência de opiniões em relação ao canal. Ela não foi tirada do ar de forma errada. Ela não foi tirada do ar por uma questão de juízo de valor. O juiz, se vocês lerem o texto, está lá. O juiz nem contesta a veracidade das informações. O objeto da análise dele nem foi esse.
o juiz leva em consideração o fato de que foram utilizadas informações que fazem parte de um outro processo, de uma outra investigação, que na avaliação dele são informações sigilosas. Então, nem se trata de contestar a veracidade disso. Em relação ao mercado imobiliário, foram entrevistadas, inclusive, pessoas, né, que receberam dinheiro. Então, há pessoas lá que já admitiram que, sim, parte daqueles pagamentos foram feitos em dinheiro vivo. Agora, vamos deixar bem claro aqui. Você precisa provar, né, Piperno? Você precisa provar antes de sair difamando as pessoas, porque ter dinheiro vivo, até onde eu saiba, não é crime. Pelo menos por enquanto ainda não é. Ah, bom, aí chegamos a uma outra questão, Cristina. Mas eu não sabia esse detalhe do mérito da questão mesmo. Eu vou só repetir uma frase que a imprensa militante adora repetir, especialmente quando vem ordens ilegais, inconstitucionais, arbitrárias por parte daqueles iluministros que a imprensa lambe a bota, se ajoelha e deixa passar em cima, inclusive. A imprensa diz, ordem judicial, respeita-se. Então, respeitem a ordem do juiz. Então, ele viu ali que não era o problema do mérito, mas a questão de estar envolvido em outros processos judiciais, respeitem a ordem judicial. Então, uma ordem judicial dada agora, hoje, que obviamente é objeto de recurso. Então, só para esclarecer, quem disse que o teor daquela reportagem divulgada hoje é mentiroso, está enganado. Então, não se trata de um juízo de valor de verdade ou mentira. É uma questão de procedimentos, é uma questão processual. Só pela ordem aqui, o Constantino pediu antes, em seguida o Serrão. Não, de novo, o duplo padrão salta aos olhos, é só isso. A Dilma declarou dinheiro, todo o patrimônio pequeno que ela tinha à época, lá, 100 e poucos mil reais, né, era tudo declarado em espécie. Uma economista guardava dinheiro no colchão, né? Então, assim, é o eterno duplo padrão. A esquerda vai sempre acusar os outros daquilo que ela enxerga diante de um espelho. É por isso que ela fala que qualquer coisa técnica é censura, ela defende a censura verdadeira. É por isso que ela vê uma delação ou um indício qualquer como prova de crime, sendo que ela, que tem crimes provados, se vende como inocente. É sempre uma hipocrisia, uma incoerência do começo ao fim. Aliás, a capa do jornal Estado de São Paulo, falando em denúncia, tem outra sobre o Ministério da Educação. Serrão pela ordem. Todo e qualquer tipo de censura é absurdo, burro e inconstitucional. Não cabe censurar matéria jornalística. Da mesma forma como a gente também tem que reprovar a imprensa que pratica a autocensura. Segundo meu segundo patrão, o falecido Hélio Fernandes, que morreu aos 100 anos, a pior censura é aquela praticada pelo dono do veículo de comunicação. É a autocensura. Ela é hedionda. E a autocensura tem feito muitos veículos aí não noticiarem que o presidente Lula foi condenado e, em segunda instância, a devolver 18 milhões de reais em pagamentos que ele tem que fazer à Receita Federal por sonegação de imposto não pago. Isso é um absurdo. Esse tipo de censura é inaceitável, da mesma forma como qualquer censura que se tente praticar contra matérias que falem mal da família Bolsonaro. Cris, você me pediu, pior, por favor. Sim, rapidinho. Uma coisa pior do que essa autocensura que o Serrão menciona e que existe, sim, existe muito jornalista bom, imparcial, jornalista raiz que se autocensura porque sabe que a mão pesada desse Estado aparelhado, incompetente, inconstitucional, arbitrário, vai vir em cima como tem vindo. Já vem em cima de jornalista, tem jornalista preso, tem jornalista exilado e tem um monte de coleguinha aí batendo palma para essa tirania, exigindo e cobrando essa tirania. Pior do que isso, Serrão, sabe o que é pior? É essa outra ala da imprensa que não se autocensura, ela escolhe não noticiar. E pior, ela escolhe noticiar pela metade, ela pinça pedaços de fatos e joga ao vento assim para dar a entender que o fato foi completamente diferente, junta fatos que não têm conexão para levar uma interpretação errada. E isso é o que a gente tem visto em grande parte da imprensa. Infelizmente, falo com dor. São 32 anos no jornalismo e é muito doído ver uma categoria inteira entrar nessa podridão, nesse lamaçal que entrou a imprensa brasileira. Infelizmente, a autocensura existe, mas o pior é essa imprensa que decide omitir fatos
descontextualizar fatos ou deturpar fatos para dar a entender que a realidade é diferente do que é. E Dilpe Pernon. Só um trecho aqui. Para o magistrado, a continuidade e divulgação das reportagens pode trazer a Flávio e também ao presidente Jair Bolsonaro, que concorre à eleição, prejuízos em relação à sua imagem e honra perante a opinião pública, com potencial prejuízo à leitura, à lisura do processo eleitoral. Ou seja... Parecido com aquela história do PCC e diálogos cabulosos, né? Então, veja, né? Ou seja, vamos então proteger um dos concorrentes nesse processo eleitoral. Não tem que proteger ninguém, não. Eu estava realmente sem a informação completa, peço desculpas, mas eu não sou favorável à censura, não. Eu só estou dizendo que, como o Constantino sempre fala, está evidente o duplo padrão da imprensa aí. Essa imprensa que hoje está esperneando porque houve uma censura é a imprensa que faz vista grossa para a censura contra jornalistas e veículos de imprensa com os quais eles concorrem, porque esses outros veículos fazem um jornalismo justo e eles querem que todos se ilameiem e fiquem na podridão que eles se meteram.